Olá pessoal, eu sou o professor Eric Martins e venho trazer para vocês mais um vídeo com resoluções das questões de químicas dos vestibulares da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, dessa vez com o PASSE 2021, segunda etapa. Então, prova que foi realizada aí, no programa de avaliação seriada para aqueles que concluíram o segundo ano em 2021. Essa prova foi realizada então no dia 12 de dezembro de 2021 e, como esperado, trouxe 5 questões de química, trabalhando aí físico-química e química analítica, que são os conteúdos padrão de segundo ano. Mas foi uma prova que, infelizmente, trouxe vários problemas que são recorrentes em provas da UFMS. Problemas de formatação, que pode comprometer o entendimento da questão. Também tivemos problema com falta de informação. Por exemplo, faltou a informação de uma massa de uma determinada substância que permitiria a gente fazer as contas, não foi fornecido pela questão, a prova não tinha tabela periódica, problemas também, erro de digitação. Então foi uma prova aí com vários erros que já são comuns de acontecer em prova da UFMS, o que infelizmente mostra que falta uma revisão bem feita nessa prova, falta fazer as questões com um pouco mais de cuidado. Em relação ao estilo da questão, nenhuma grande surpresa, nenhuma grande novidade, são questões bem conteudistas, envolvem conta, a maioria delas, mas por mais que tenha contas e alguns raciocínios dentro dessas contas, não tem nenhuma grande surpresa, nada que seja muito diferente do padrão, por exemplo, do que é cobrado em exercícios de estequiometria em termoquímica. Então, no sentido do estilo da prova, é aquilo que nós esperávamos de uma prova da UFMS. Certo? Então, vamos começar aqui a nossa resolução. A questão 36 já é uma questão que começa com erro de formatação aqui nas alternativas, já eu comento com vocês, mas é uma questão que ela vai direto ao ponto. Ela dá para nós uma equação química, tá? E pede para a gente determinar a expressão da constante de equilíbrio, o Kc. E a gente tem que lembrar que a constante de equilíbrio, o Kc, em termos da concentração, seria então a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos, certo? Então, seguindo essa lógica aqui, nós iríamos dizer que Kc seria produto. No caso aqui, o produto seria então esse Ni, o CO, entre parênteses, 4, tá? Fecha aqui a concentração. Como o coeficiente estequiométrico aqui não aparece nada, é 1, seria elevado a 1, dividido pela concentração dos reagentes, que seria então o níquel sólido, aquele sozinho ali, vezes o CO elevado a 4, o CO elevado a 4 por conta desse coeficiente estequiométrico. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, tá? Se você olhar, tem uma alternativa que a fórmula está escrita desse jeito, só que observem os estados físicos. Níquel é sólido, CO é gasoso e o NiCO, entre parênteses 4, também é gasoso. Bem, quando a gente fala de substâncias sólidas e líquidas, elas possuem concentração fixa, uma concentração constante em uma determinada temperatura, tá? Afinal, a concentração ela depende da quantidade de matéria e do volume, certo? E essa quantidade de matéria e esse volume, ele é fixo para uma determinada temperatura quando a gente fala de sólidos e líquidos. Como o valor, então, da concentração de níquel é um valor fixo, é um valor constante, a gente costuma deixar ele junto com passa para o outro lado da equação, e a gente costuma deixar junto com a constante de equilíbrio. Então, normalmente, quando a gente vai escrever constante em termos da concentração, a gente só coloca a concentração ou de substâncias gasosas ou de substâncias aquosas, o que levaria, então, a nossa expressão a ficar com essa cara aqui, ó, concentração de NiCO4, que é o produto, dividido pela concentração de CO elevado à quarta, que é o único reagente gasoso, não sólido da questão. Então, essa aqui seria a nossa resposta correta. Resposta essa que está na alternativa C, tá? E aqui a gente observa o erro de formatação, no caso aqui do Ni, abre parênteses, CO, esse 4 aqui que está em cima não deveria estar em cima, ele deveria estar embaixo, É um erro de formatação aqui que acontece, ó, em todas as alternativas, ok?
Não sei se isso seria passível de anulação, afinal, não chega a comprometer o entendimento da questão, né? Mas a gente sabe que quando quer indicar a quantidade de uma substância, a gente tem que colocar um númerozinho embaixo e não em cima, beleza? Então, essa questão tem um problema de formatação que eu mantive aqui nos slides conforme veio na prova. Mas a resposta, então, seria a alternativa C. Vamos então à questão 37, uma questão que acredito eu vai ser anulada, porque é uma questão que está faltando informação, tá? A gente não tem a massa do hidróxido de sódio que vai ser necessária para resolver a questão, pelo menos, né, quem não decorou aí as massas do sódio, do oxigênio e do hidrogênio, não teria como saber. E ela também tem problemas de formatação, né, na alternativa C e na alternativa D, que nós veremos. Tá? A alternativa correta é uma dessas duas que está com problema de formatação, porque esse número aqui, ó, esse -1 e esse -2, ele deveria ser o expoente, ele deveria estar em cima, pequenininho, igual na alternativa E. Tá? A alternativa E está escrito na prova da maneira correta, e aqui veio com a formatação errada nas alternativas C e D. Então, por conta disso, acredito eu que essa questão irá ser anulada. Mas aqui a gente faz a resolução completa, então vamos resolver a questão, né? Como o elaborador da prova gostaria que a gente fizesse essa questão. Bem, no contexto ele fala sobre um ataque hacker que aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos, em que eles invadiram uma estação, os computadores de uma estação de tratamento de água e tentaram envenenar a água, aumentando a quantidade de hidróxido de sódio de 100 para 11.000 ppm, 11.000 partes por milhão. Né? Parece um roteiro de filme de super-herói, de história em quadrinhos aqui, né? E o que acontece, pessoal? O hidróxido de sódio ele é utilizado para corrigir o pH, né? Só que se você colocar em uma concentração muito grande, como os hackers queriam fazer, ele vai causar problemas para as pessoas que ingerirem essa água. E ele cita aqui alguns problemas, como irritação, queimadura na pele, nos olhos, entre outros. Mas, dado esse contexto, a pergunta é só esse trecho aqui, ó. Considerando que a densidade da solução de 11.000 ppm é de 1 grama por ml, é correto afirmar que sua concentração em quantidade de matéria é, né? Qual que vai ser a concentração em mol por litro? Bem, vamos lembrar que nós estamos falando do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio tem fórmula NaOH, tá? Isso aqui vai ser importante para a gente. E ele quer a concentração em quantidade de matéria, que seria o número de mols dividido pelo volume, certo? Nós temos a concentração em ppm e nós temos a densidade. Pessoal, para facilitar a nossa vida aqui, eu vou estipular um volume de 1 litro. Tá? Estipulando um volume de 1 litro, basta eu descobrir quantos mols de hidróxido de sódio eu tenho para descobrir qual seria a concentração. Bem, ele deu para nós a densidade, lembrando que densidade é massa sobre volume. E aqui ó, a gente vai ver qual seria a massa desse 1 litro que eu estipulei. A densidade é 1 grama por ml, a massa é exatamente aquilo que eu quero descobrir e o volume vai ser 1000. Por quê? Porque a densidade está em ml, né? E 1 litro corresponde a 1000 ml. Passa para o outro lado multiplicando, nós teremos 1 vezes 1000 e chegaremos então que a massa de 1 litro dessa água, né, vai ter 1000 gramas, tá? Dava para ter feito de cabeça, né? Não precisava fazer todas essas etapas aqui, mas eu mostrei com calma para vocês o que acontece. Bem, agora nós faremos o seguinte, nós faremos uma regra de 3 relacionando a massa e a concentração em ppm. Como que funciona a concentração em ppm? Você vai pegar o seu total, o seu todo, e vai falar que o seu total corresponde a 1 milhão de partes. Né? É semelhante ao que acontece com porcentagem, na qual você pega o total e fala que o total corresponde a 100%. A diferença é que ao invés de 100, vai ser 1 milhão. E bem, quem que é meu todo? Quem que é meu total? Eu estou pegando 1 litro de água, eu estou pegando 1000 gramas de água. E aqui ó, eu já vou escrever em potência de 10 para facilitar a nossa vida. 1000 gramas, 10 a terceira grama. Isso corresponde a toda a solução. Isso corresponde a 1 milhão de partes, que eu vou escrever aqui, ó, também em potência de 10, 1 vezes 10 a sexta ppm, tá?
Nessa água, se os hackers tivessem sido bem sucedidos, a concentração seria de 11 vezes 10 a terceira ppm, tá? Bem, essa seria a quantidade de hidróxido de sódio. Em cima o total, né, toda a solução, e embaixo o hidróxido de sódio. Bem, eu não sei qual seria a massa de hidróxido de sódio. É exatamente isso que eu quero descobrir. Vou fazer a nossa multiplicação aqui. E nós teremos, então, 1 vezes 10 a sexta vezes x e 10 a terceira vezes 11 vezes 10 a terceira. Continuando a conta aqui, ó, nós teríamos então que x, o 11 a gente mantém, né? E a gente faz 10 a terceira vezes 10 a terceira, mantém a base 10, soma os expoentes, 3 mais 3 dá 6, dividido por 1 vezes 10 a sexta, né? O número que estava aqui, passei dividindo. Posso simplificar esses 10 a sexta e aí vai ficar 11 dividido por 1, né? Concluindo então que a nossa quantidade final vai ser de 11 gramas. Significa que se eu pegar 1 litro de água, ou seja, se eu pegar 1000 gramas de água, lá haverão 11 gramas de NaOH. Mas ainda tem um pequeno problema. A gente descobriu a quantidade em massa, só que o exercício ele quer em mol, né? Ele quer saber quantos mols eu teria em 1 litro. Para isso, eu precisaria da massa molar do NaOH. Não foi fornecida pelo exercício nem a massa do Na, nem do O, nem do H, tá? O O e o H você até acha nos exercícios mais para frente, mas o Na você não acha, tá? Então, é mais um motivo que eu acredito que vai ser anulada essa questão, considerando que não havia tabela periódica na prova. Mas eu sei a massa dessas substâncias, o Na pesa 23, o O pesa 16 e o H pesa 1. Como é um de cada, basta somar e nós chegaremos então que é 40 gramas por mol a massa. E a gente pode fazer uma regra de 3, né? Relacionando massa com o número de mols. E aí, o que nós sabemos? Nós sabemos que 40 gramas é a massa de 1 mol de NaOH. Nessa água aqui, né, após o ataque hacker, nós temos 11 gramas de NaOH. Isso vai corresponder a x mols. Bastaríamos, então, resolvermos essa conta, né, que nós teríamos, então, 40 vezes x e 11 vezes 1. E, por fim, 11 dividido por 40, que vai dar 0,275 mols. Então, lembre-se, pessoal, que esse valor aqui que eu acabei de calcular é o valor correspondente a 1 litro da solução. Então, eu tenho 0,275 mols de NaOH a cada 1 litro. E qual que seria a resposta, né? A concentração. Para eu transformar isso aqui em notação científica, eu teria que puxar a casa uma vírgula para a direita, né? Então, ficaria 2,75. Como eu andei uma casa para a direita, vezes 10 elevado a menos 1. Esse é o número de mols presente em 1 litro. Então, mol por litro, o que leva a gente à alternativa C. Como eu havia comentado, uma alternativa que está com problema de formatação, né? Outro problema na questão. Mas essa aqui que deveria, então, ser a resposta esperada da questão 37. Beleza? Vamos, então, à questão 38. Uma questão que eu não gostei, tá? Acho que ela tem vários problemas. Ela começa com um erro de digitação aqui na fórmula da gasolina, que não é C8H8, é C8H18. Isso aqui dá uma pequena comprometida na hora de resolver a questão. Eu acho que o enunciado dela também poderia ser um pouquinho mais claro em relação ao que ele quer, tá? E outro problema que eu considero aqui é o fato da questão não ter fornecido para nós a fórmula do etanol, do GNV e do bentanol. O GNV, digamos que poderia até pegar que tem na questão 39, tá? Mas etanol e metanol não tem. E o que acontece? Para quem concluiu já o ensino médio, tem que saber a fórmula do etanol e do metanol. Tem que saber, tá? O problema é que normalmente a gente vai estudar a fórmula desses compostos com mais calma somente na química orgânica, que é um conteúdo de terceiro ano, tá? Para quem é de escola pública, normalmente não se estuda nada de química orgânica no segundo ano, né? Nas escolas particulares é até comum estudar química orgânica no segundo ano, nas escolas públicas não.
Tá? E isso aqui acho que compromete um pouco a questão, lembrando que no edital dessa prova não fala nada sobre química orgânica. Tá? Então, eu acredito que deveria ter sido fornecido essas fórmulas, né? Porque isso acaba prejudicando alunos que não estudaram química orgânica, mesmo o aluno tendo completado o edital da prova, certo? Mas aqui a gente vai resolver, né, todas as questões. Ele começa falando sobre o poder calorífico de um combustível, que corresponde à quantidade de calor liberada quando a combustão de 1 grama do combustível. A gente já comenta sobre isso, tá? Mas ele fala aqui depois pra gente que na escolha de um melhor combustível, a capacidade calorífica não é o único fator que devemos analisar. Além do aspecto energético, é importante também avaliar um impacto ambiental. Com base nesses 2 fatores, é correto afirmar que o melhor combustível apresentado na tabela é... Bem, os 2 fatores seria esse primeiro fator aqui e o fator ambiental, tá? O que a gente vai entender pelo fator ambiental? O principal problema dos combustíveis é a liberação de gás carbônico, que contribui aí para o efeito estufa. Então, ambientalmente falando, o melhor combustível seria aquele que libera menos gás carbônico, tá? E no caso aqui, para que na combustão você tenha gás carbônico, você precisa ter carbono no combustível, enquanto o hidrogênio, H2, não tem carbono e a combustão dele não vai liberar CO2, então ambientalmente ele é o melhor combustível. Tá? Então, sem fazer nenhum tipo de cálculo, sem fazer nenhum tipo de conta, eu sei que ambientalmente o melhor combustível é o hidrogênio. E, aliás, quem já está acostumado a fazer esse tipo de questão já sabe até que a alternativa é a E. Não precisaria nem perder muito tempo fazendo conta, beleza? Mas a gente vai tentar confirmar isso olhando também o outro fator, que é o poder calorífico, que seria qual é a quantidade de energia liberada na queima de 1 grama do combustível. Bem, o que acontece, pessoal? Essa quantidade de energia aqui, ó, deixa eu liberar um espaço para a gente discutir melhor. Esses valores de calores de combustão é o valor de quando você queima 1 mol de cada combustível. Mas 1 mol de cada um desses combustíveis possui uma massa diferente. Se eu quero fazer uma comparação mais justa, o correto seria pegar a mesma massa de cada um dos combustíveis e ver quem libera mais calor, né? Então essa seria a comparação mais justa e aí eu teria que fazer a conta aí para cada um dos combustíveis. Então vou fazer aqui como exemplo o etanol, cuja fórmula é C2H6O, tá? Vou resolver só o etanol como exemplo. Os outros eu vou deixar a resolução aqui no slide, mas não vou ficar explicando porque senão a resolução dessa questão ficaria muito extensa, ficaria muito grande, certo? Mas o que acontece? Como que a gente faz o cálculo para o etanol? Então, a gente vai pegar aqui, ó, o combustível mais gás oxigênio. E como é um combustível que possui carbono, a sua combustão vai liberar CO2 e também vai liberar H2O. Para a resolução dessa questão aqui, você nem precisava balancear a equação. Mas para ficar bonitinho, eu vou balancear. Ó. Nós temos 2 carbonos antes da seta, 1 depois da seta. Então, vou colocar o 2 aqui. Tá? Nós temos 6 hidrogênios antes e 2 depois. Para acertar isso, eu vou colocar o 3. E os oxigênios, depois da seta, ó, aqui no CO2, 2 vezes 2, nós temos 4. E aqui na água nós temos 3, totalizando 7. Para que eu tenha 7 oxigênios antes da seta, eu coloco 3 aqui, né? 3 vezes 2 vai dar 6. Mais 1 aqui, 7. Equação balanceada. Lembrando, então, que o nosso ΔH vai ser menos 1.360 kJ. Menos porque combustão são exotérmicas, liberam energia, tá? E o valor que foi fornecido na tabela. E o que acontece aqui, pessoal? Esse cálculo aqui refere-se a 1 mol do meu combustível, ok? 1 mol desse combustível que tem 46 gramas. Aí eu teria que fazer as contas, né? O carbono pesa 12, então nós temos 2 carbonos, 24. Cada hidrogênio pesa 1, né? Foi fornecido aqui, que daria 6, 24 mais 6, 30, mais o oxigênio, que é 16, 46 gramas. E aqui a gente poderia determinar o nosso poder calorífico relacionando a massa com a energia liberada. Então, como que ficaria nesse caso aqui? Bem, a massa de 46 gramas, a gente sabe que libera uma quantidade de energia de 1.360 kJ. Eu posso ignorar o sinal de negativo aqui porque eu estou só preocupado com o valor, né? E o
o poder calorífico seria qual é a quantidade de energia liberada na queima de 1 grama. E aí nós faríamos aqui X para saber quanto de energia vai ser liberado, resolveríamos essa conta aqui, né? Que daria para nós 1.360, que é o calor de combustão, dividido pela massa, 46. Resolvendo essa conta, chegaríamos então a aproximadamente 29,6 kJ liberado a cada 1 grama de combustível queimado, beleza? Fiz a resolução completinha para o etanol e uma coisa que eu quero que vocês observam, ó, basicamente, para simplificar a nossa resolução, a gente pegaria o ΔH, né, o valor da combustão, e dividiria pela massa do meu composto para saber qual é o seu poder calorífico. Então, para eu não precisar ficar montando tudo isso aqui nos outros combustíveis, eu vou adotar esse padrão aqui, ó, de pegar o ΔH e dividir pela massa. Então, por exemplo, no caso da gasolina, cuja fórmula está como C8H8, não está correta a fórmula C8H18, tá? Mas a gente vai obedecer. C8H8, então, daria 12 vezes 8, mais 1 vezes 8, tá? Eu fiz a conta aqui. E a gente chegaria a uma massa de 104 gramas. E aí a gente teria que dividir, né? No caso da gasolina, 5.472 por 104, que daria 52,6 kJ por grama. Então, observa, ó, que a gasolina, por enquanto, ela é mais eficiente, tá, do que o etanol. O GNV é o CH4, tá? CH4 possui a massa de 16 gramas por mol. E aí, para fazer o GNV, nós faríamos, então, o seu calor de combustão dividido pela sua massa, 55,6, ó, ganhou por pouco da gasolina. O metanol é CH3OH ou CH4O, tá? O que daria a massa aí para nós de 32 gramas por mol. E aí nós faríamos então 726 dividido por 36. Daria então 20,1 kJ por grama. E para fechar, todo esse cálculo aqui era para confirmar se a resposta de fato é hidrogênio. Hidrogênio cuja fórmula é H2, cuja massa é 2 gramas por mol. E aí que nós faríamos a conta, então, 284 dividido por 2, que daria 142 kJ por grama. E observa que o valor do hidrogênio ele é muito superior ao valor de todos os outros combustíveis. Então, de fato, o hidrogênio ele ganhava tanto no primeiro critério como no segundo, tá? Eu acredito que era uma questão que você nem precisava perder tanto tempo assim calculando o poder calorífico. O poder calorífico ele meio que só confirma para nós, tá, que o melhor combustível é de fato o hidrogênio. Com isso, então, fechamos a questão 38. Vamos então para a questão 39, questão que vem trabalhar para a gente a respeito do GNV. Tá? Ele explica para nós o que é o GNV, o gás natural veicular. Ele fala que um veículo ele vai ter autonomia de 13 km percorrido por metro cúbico. Lembrando que eu mantive aqui a formatação da prova, tá? Com K maiúsculo, e não é o correto, deveria ser K minúsculo, beleza? Ele fala para a gente considerar que o GNV tem somente gás metano, isso aqui vai ser importante. Tá? E que um carro conseguiu percorrer 390 km utilizando apenas o GNV. Ele faz todas essas perguntas para a gente saber qual que vai ser a energia liberada na combustão completa de GNV durante todo esse trajeto esse de 390 km. E ele fornece para a gente a massa molar dos compostos, a densidade e a reação de combustão não balanceada. Bem, antes de ir para a parte mais química da questão, vamos prestar atenção no seguinte. Ele percorre 13 km utilizando 1 metro cúbico e percorreu 390 km. Então, eu vou pegar o total que ele percorreu, 390, vou dividir por 13, o que daria 30,
tá? E com isso eu vou descobrir quantos metros cúbicos de GNV, de combustível, foi utilizado nesse percurso. Foi utilizado 30 metros cúbicos. Outra informação relevante que eu vou calcular aqui já de cara é a massa desse combustível. Afinal, metros cúbicos é volume, e quando a gente for fazer o cálculo estequiométrico, as informações que nós temos é a massa. Para determinar isso, a gente vai usar a densidade. Afinal, densidade é massa sobre volume. A densidade fornecida pela questão foi de 0,76, a massa é quem eu quero descobrir, e o volume eu acabei de calcular 30 metros cúbicos. Observa que está na mesma unidade de medida, né? Não precisa converter. Passaria então esse 30 multiplicando e chegaria então a uma massa de 22,8 quilogramas, tá? Do combustível. Quilogramas porque, olha, a densidade estava em quilograma por metro cúbico, né? Então a gente obedece a unidade de medida que foi dado aqui pela densidade. Bem, como que eu vou calcular a quantidade de energia liberada durante todo esse trajeto? Aqui eu vou precisar de um pouco mais de espaço. Lembrando, essa equação aqui ela não está balanceada. Para resolver essa questão em específico, não precisava balancear. Mas para não ficar feio, vamos balancear, né? Nós temos um carbono antes da seta, um depois. Não precisa mexer. 4 hidrogênios antes, 2 depois. Vou colocar o 2 aqui para acertar o hidrogênio. E na parte depois da seta, nós temos 2 oxigênios no CO2 e 2 oxigênios na água, totalizando 4. Para que eu tenha 4 oxigênios antes, eu vou colocar um 2 aqui. Lembrando que eu balanceei só por desencargo de consciência. O que acontece, pessoal? Nesse caso aqui, nós temos 1 mol de metano. E 1 mol de metano pesa 16 gramas, né? 12 do carbono mais 1 de cada um dos 4 hidrogênios. 12 mais 4 vai dar 16. E a gente sabe que esses 16 gramas vai me fornecer 890 quilojoules. E aí, a gente quer saber qual que vai ser a energia liberada por todo o trajeto. Então, a gente vai fazer uma regra de 3 aqui, relacionando massa com energia, certo? Bem, 16 gramas, a gente sabe que libera 890 quilojoules, beleza? Nós calculamos aqui no slide anterior que para fazer esse trajeto consumiu 22,8 quilogramas de metano, tá? 22,8 quilogramas eu teria que multiplicar por 1000 ou, para facilitar a nossa vida, por 10 a terceira para converter em gramas, tá? Então, eu mantive as unidades de medida e eu quero saber quanto de energia que vai ser liberado. E aí, basta resolver essa multiplicação cruzada. Nós teremos, então, 16 vezes x. E aqui a gente vai ter, então, 22,8 vezes 10 elevado à terceira vezes 890, tá? O que daria, então, multiplicando 22,8 por 890, daria 20.292 vezes 10 à terceira, dividido por 16, resolvendo a divisão aqui, 1.268,25 vezes 10 elevado à terceira. Para manter isso aqui em notação científica, nós pegaríamos essa vírgula e andaríamos 3 casas para a esquerda, né? O que vai aumentar aqui em 3 a potência de 10. E aí ficaria aqui aproximadamente, né, 1,268 vezes 10 a sexta. Afinal, nós andamos 3 casas com a vírgula, aumentamos 3 a potência de 10. O que a gente pode aproximar mais uma vez para 1,3 vezes 10 a sexta, né? Afinal, o número seguinte ao 2 é maior do que 5, aproxima para cima, o que leva então a marcarmos resposta na alternativa B. E para finalizar, chegamos à questão 40, uma questão que fala sobre a descoberta de um crânio fóssil de uma nova espécie humana, que eles chamaram de homem-dragão, né? Esse crânio aí que foi datado como 146 mil anos atrás, e supõe-se que essa espécie, né, é um parente próximo aí do Homo sapiens, e ele
fala para a gente, supondo que essa datação foi realizada por meio do isótopo radioativo carbono 14, por quantos tempos de meia-vida aproximadamente essa amostra teria passado nesse período de 146 mil anos. Ele fornece para nós a meia-vida do carbono, 14, né, 5.730 anos. E bem, cada 5.730 anos passa-se uma meia-vida, certo? Para passar-se 146 mil anos, quantas meia-vidas foram? E aqui não tem muito segredo, pessoal. É basicamente eu pegar o meu total, que são os 146 mil anos, e dividir pelo tempo de uma meia-vida, 5.730. Fazendo essa conta, uma continha bem chata de ser feito, né? A gente chegaria no valor de 25,48, tá? Meia-vida. Bem, a resposta seria a alternativa E. Então, nesse tempo de 146 mil anos, você completou 25 meias-vidas, né? Está no meio do caminho para completar a 26ª meia-vida. Então, era isso. Uma questão sem grandes segredos. Era só dividir o total pelo tempo da meia-vida e fechamos na alternativa E. Caso você tenha curtido essa resolução, lembre-se de curtir o vídeo e lembre-se de inscrever-se no canal. Então, falou, pessoal!